Bom dia. Bom dia. Bom dia, Heloísa. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo na luta. Oi, Maria Vitória. Oi, bom dia. Oi, Caio. Bom dia, professora. Bom dia. Quantas pessoas estavam na aula anterior? Tinha umas 7. 17? 7. Tá doido? 17 nunca. Uai, eu já ia capotar aqui agora. O que a professora fez? Ela pôs ponto para quem fosse na aula? A gente tentou jogar essa lá no nosso grupo, assim, gente, a Mai tá dando ponto extra e tal, só que nem assim. Isso, né? Que legal a Marian ser a nova coordenadora, né, gente? Finalmente uma notícia boa nesse ano. Graças a Deus, né? Porque, nossa senhora, precisava mesmo, né? É uma coisa assim que tinha que Dá um jeito. que já definir esse ano, né? Assim. Nossa, eu fiquei muito feliz quando ela me deu a notícia. Gente, esse avião desse circo voltou. Palhaçada esse avião, gente. Domingo ele Todo tava mundo passando de no cedo aqui em casa. circo. Eu acordei cedo. O que é? Bom que já é despertador. Ah, Não, domingo, pra quê? Não, 8 horas da manhã tava passando aqui. não, se esse avião passar aqui cedo desse jeito, eu arrumo uma bazuca. Eu já. Eu já vou arrumar. Que é isso, gente? É muito. A gente pega o cinto do Caio emprestado. Então tá, combinado. Bom, então eu já tenho 7, 8 comigo, então já posso começar. Não vai ser muito mais do que isso, não. Gente, hoje no nosso plano de ensino, tá falando para a gente conversar sobre o relatório psicológico. E aquele dia que eu falei com vocês sobre os documentos, que é isso, o nome dessa pessoa aqui? Não sei quem é essa pessoa. Semiramis. Ah, é a irmã da Kalina. Às vezes ela entrou com a conta da irmã dela. Ah, entrou com o nome dele. Eu não dou conta, se entra um nome desconhecido, eu fico perguntando quem é você, porque eu sei lá se entra alguém desconhecido na minha aula. Não abriu nada, nem microfone, nem. Não, eu sou a Kalina, é porque é o da minha irmã. Eu vou sair e vou entrar com o meu. Não, pode deixar, Kalina. É só porque eu não estava entendendo quem era. Não precisa sair de novo, não. Tá bom. Então, eu estava falando, nosso plano de ensino, a gente tem previsto para a aula de hoje falar sobre relatório psicológico. Eu sei que eu já falei sobre os documentos escritos na aula passada com vocês, mas é porque hoje vai ser um pouco mais detalhado, né? Vai ser o relatório especificamente como que ele é bem detalhadamente a estrutura, o que dizer em cada tópico. Inclusive, esse texto que eu vou apresentar para vocês, eu retirei do site do CFP. Então, tá bem fresquinho a contextualização dele, tá bom? E aí eu tenho outra coisa para conversar com vocês. Sinceramente, eu ainda não sei o que a gente vai fazer de trabalho para poder completar a nota. Gente, vontade. Às vezes Eu tenho uma solução, professora. Vem. Dá a nota para os alunos que já estão aqui nessa aula. Né? Não é justo, Felipe. Apesar de dar vontade de fazer isso, não é justo. Se eles forem reclamar depois na ouvidoria,
reclamar em qualquer lugar, eu não anunciei nunca que quem viesse nessa aula teria pontuação. Então, não é justo. A pessoa pode alegar que não Professora, sabia, etc. Oi, Amanda. às vezes pode fazer um estudo dirigido, entendeu? Porque, por Ajuda a exemplo, estudar para a prova, né? E vale o Fernando geralmente faz isso. Ele faz o quê? Um questionário com algumas questões, e aí algumas dessas questões, inclusive, ele coloca na prova também e tal, e ele dá ponto nesse estudo dirigido, entendeu? Que a gente já faz lá no AVA mesmo, marca lá as questõezinhas, como se fosse um pós-aula maior de um estudo dirigido, a gente já faz lá no AVA, que o AVA também já contabiliza a pontuação e ele deixa 2 tentativas. Não, tem vezes que ele deixa infinitas tentativas mesmo, que é para realmente a pessoa, se ela quiser fazer várias vezes, para ir revisando também, mesmo que já tenha acertado, mas para ir revisando e tal, ele deixa lá. Daí faz isso. O Arthur, ele geralmente faz de outro jeito, só que o do Fernando, que é estudo dirigido pelo AVA, geralmente é melhor, que o próprio AVA já contabiliza, é uma possível solução. Eu acho que eu vou fazer estudo dirigido, mas eu não vou fazer desse modelo do AVA, porque para mim ele dá muito trabalho. Eu colocar ele naquele modelo lá é muito trabalhoso. Eu acho que eu vou fazer um estudo dirigido de questões abertas, e aí vocês estarão estudando para a prova enquanto vocês estiverem respondendo. É uma boa ideia. Então tá, eu vou colocar isso numa aba chamada tarefa, essa semana antes da prova, porque aí vocês já fazem em dupla, responde o questionário, coloca lá o arquivo de vocês com as respostas e vocês já estarão automaticamente prontos para a nossa avaliação, tá bom? Aí o tanto que é bom. Professora, não pode fazer em 20 pessoas, não? O Caio tá aproveitando minha fraqueza. Tô sentindo isso, que ele tá aproveitando de mim. Não, se deixar com 25 já tá bom. Eu tô com um monte de trem, eu tô sem gás, eu sei que nada, né, da gente resolve. Mas é que tá tão corrido desde dois dias atrás. Como Acho que o assim você gás tá só sem volta. gás? É porque teve um vazamento, aí eles estão quebrando tudo para ver aonde que tá. O seu gás é encanado, é de Aí apartamento. ficou uma bagunça, né? Que eu tô tendo que ir para casa dos outros fazer bolo, depois voltar e correr, entende? Mas eu tô brincando, eu falei 20 minutos, tô só pegando o pé mesmo. Não, mas se vocês quiserem ir Bem que tá bom. 3, o que você falou, Amanda? 3. A Maria Vitória com 5 na mão. Peraí. Deixa eu começar logo, porque eu tenho que ir lá às 11h30 fazer a visita. 11 horas fazer a visita. Eu acho que fica bom assim, de 3 pessoas, tá? Fazerem o trabalho. E eu vou compartilhar a tela para a gente começar logo e encerrar essa disciplina também, para poder a gente já dar prosseguimento à vida. Então tá aqui, ó. Deixa eu ver se tem jeito de aumentar um pouco mais a letra. Aí. Relatório psicológico, eu tirei essa parte específica lá do site do CFP, como eu já disse. E uma coisa que tem que ficar bem clara, eu já disse também na aula passada, mas eu repeti, é que relatório também é conhecido como laudo. É muito similar, é o mesmo tipo de apresentação. E vocês vão fazer um laudo quando vocês estiverem na disciplina de psicodiagnóstico. Então, vocês vão, se você aprender aqui agora nessa disciplina, quando chegar lá no no psicodiagnóstico infantil, que acredito que é no 7º período, vocês vão estar aptos já a fazer esse trabalho. Então, olha só, qual que é o conceito de relatório ou laudo psicológico? É um documento que vai apresentar alguma condição psicológica do indivíduo. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um adulto, tá? Isso aqui não é restrito a um atendimento infantil, não. Ele vai englobar
uma avaliação psicológica. Dentro dessa avaliação psicológica vai levantar vários pontos a respeito da vida daquele indivíduo, a condição histórica dele, aí entra a anamnese, que a gente conversou para fazer uma investigação bem profunda, a condição cultural, e é um documento. Então, por isso que a palavra está em caixa alta, porque é um documento psicológico, e que esse documento, como eu já venho dizendo para vocês, ele deve ser construído com muita seriedade, portanto, ele deve ser subsidiado por referencial teórico, sempre a gente tem que colocar um referencial teórico, e também tem que deixar claro quais são os procedimentos que foram realizados. Se foi uma entrevista, se foi um teste, qual teste que foi, para que serve esse teste, se foi feita uma dinâmica, etc. Qual que é o objetivo do relatório psicológico? É tentar trazer um diagnóstico, apresentar um nome. As pessoas geralmente querem saber o que eu tenho, o que está acontecendo com meu filho, por que ele age assim. Então, eu posso apresentar um possível diagnóstico e quais são as possibilidades de intervenção, os encaminhamentos, como é que vai ser esse tratamento, se tem condições de cura, né? Isso sara. A primeira coisa que as pessoas querem saber, isso tem cura? Isso vai melhorar? Não, o TDAH, ele tem tratamento. Melhora com o tempo, com a maturidade, mas cura mesmo não. A pessoa vai ter sempre tomar medicamento e tal. Então, a gente tem que dar para a pessoa as respostas daquilo que ela está querendo saber. Então, o laudo é uma resposta. Como é que é a estrutura desse relatório? A gente tem que pensar que ele é um documento e que ele deve ser dividido em partes. Então, está aqui as partes que devem conter um relatório psicológico. Ele deve conter, no mínimo, 5 itens: identificação, descrição da demanda, procedimentos, análise e conclusão. Agora a gente vai falar de cada um desses itens, o que tem que escrever, o que apresenta em cada um desses itens do relatório psicológico. Na identificação, é a primeira coisa, como se fosse um cabeçalhozinho, bem no alto da página, que identifica o quê? Quem está fazendo o relatório e quem que pediu esse relatório. Nem sempre quem pediu foi o pai e a mãe. Às vezes foi um juiz. Se foi um juiz que pediu, eu não vou entregar o documento para o pai e para a mãe. Eu vou entregar para uma pessoa responsável por aquela vara onde aquele juiz trabalha. Se foi a escola, eu também não vou entregar para a mãe. A mãe vai lá para levar a criança para fazer os atendimentos, mas eu tenho que entregar o documento para quem solicitou, o responsável por aquela solicitação. Então, professora, e quando a mãe chegar assim, a escola pediu um relatório, a escola pediu um laudo, mas quem é que está te pagando? Quem é que está apresentando para você essa demanda? A mãe. Então, você vai entregar para a mãe. O relatório é dela. Entendeu a diferença? Quando vem um pedido da escola, você vai receber um documento carimbado com o nome da escola, com o pedido da diretora ou da professora. Quando vem uma solicitação jurídica, a pessoa responsável também carimbou, assinou. Então, depende de quem solicita, essa pessoa é o interessado. Então, lá em cima, o autor. Geralmente, o autor não necessariamente é um psicólogo só. Pode ser uma equipe, pode ser 2 psicólogas, 2 psicólogos que trabalham junto, ou 3. Então, na identificação do autor-relator, você vai colocar o seu nome e o nome da pessoa que fez com você e o CRP, que identifica que você é um profissional registrado. No lugar do interessado, como eu estava dizendo, vocês vão colocar quem pediu. Se foi a justiça, vocês vão colocar encaminhamento do juiz fulano de tal. Se foi uma empresa, se foi uma escola, como eu disse, vocês vão colocar o nome dessa pessoa ou da instituição. E no item assunto, que também está lá em cima, identificando
você vai indicar por que foi... não, o porquê é a demanda. Relatório psicológico solicitado para fins de guarda da criança. Então, você está colocando o assunto. Para que aquele relatório está sendo escrito e quais são as razões que aquela criança necessita. Relatório psicológico ou laudo psicológico solicitado pela escola e assim por diante. Ficou claro, gente? O item número 1, que fala sobre a identificação? Ok, ele é um dos mais simples mesmo. Aliás, todo esse documento ele é bem simples. Quando a gente entende a estrutura dele, fica muito fácil de elaborar. E olha, mesmo quando vocês estiverem trabalhando, psicólogos formados, com CRP, sempre que tiver dúvida, gente, não tem vergonha de ir lá no site do CFP, não. Não tenham vergonha. Inclusive, é até salutar, de bom senso a gente fazer isso, porque de tempos em tempos essas coisas mudam. Então, para evitar que você escreva um documento que talvez estaria certo no ano passado, mas agora mudou e vai ficar errado, então é bom a gente sempre dar uma checadinha, tá? Não faz mal a ninguém. 2, o item 2. Agora a gente vai falar sobre a descrição da demanda. Essa parte aí é tipo uma narrativa sobre as informações do problema. A demanda geralmente, a queixa. Criança apresenta comportamento disperso, a escola solicita avaliação psicológica por causa de indisciplina, o juiz solicita essa avaliação psicológica porque a criança está, porque a família está lutando pela guarda, então a gente quer saber com qual pessoa ficaria melhor. Lógico que escrever direitinho, eu estou só conversando, né? A gente tem que falar de um português mais bonito, ainda mais se for para o juiz, né? Tem que usar umas palavras assim bem chique. Então, a descrição da demanda é apresentar uma justificativa. Por que está fazendo aquela avaliação? Por que aquela pessoa está passando por aquela avaliação? Então, você está atendendo uma demanda. Geralmente, essa demanda é uma queixa. Procedimento. Dentro do item procedimento, nós já temos que apresentar os nomes dos testes que serão aplicados ou das técnicas que serão utilizadas. Então, se eu vou fazer uma entrevista, eu tenho que colocar entrevista com quem? Entrevista com a mãe, depois entrevista com o pai, entrevista com a professora. Então, eu já tenho que colocar aqui que dentro dos procedimentos, tantas e tais pessoas deverão ser ouvidas. Tais e tais testes serão aplicados. E aí a gente ainda explica, com referencial teórico, o que esse teste investiga. Esse teste é um teste projetivo, ele investiga problemas de transtorno de personalidade. Problemas de transtorno é porque a professora está muito ruim da cabeça. É só ou problemas ou transtornos. A gente nunca fala problema de transtorno, tá? Foi um engano aqui na hora de falar. Esse teste é um teste projetivo que investiga um possível transtorno de personalidade. Esse é um teste para investigar atenção concentrada, atenção difusa, memória. Então, nós vamos elencando os testes e as técnicas que serão utilizadas e colocando uma explicaçõezinha do que cada teste e de cada técnica investiga e o porquê que aquele instrumento está sendo utilizado. Ficou claro, gente? A demanda e o procedimento? Ok. A análise é geralmente a parte mais densa e mais importante desse documento. Por quê? Porque é nessa parte que o psicólogo vai expor, vai descrever o que ele encontrou. Tem até um textozinho aqui que pode até ajudar a gente como que elabora esse pedaço. Ó, o processo de avaliação psicológica deve considerar que os objetos desse procedimento têm determinações históricas, sociais, econômicas e políticas. Então, aqui a gente já vai falar um pouco da anamnese. Aqui a gente vai falar da história do indivíduo, o que a gente observou de
dado importante, pontual, interessante na hora da entrevista com a mãe, na hora da entrevista com a professora, na hora da entrevista com a avó, com o pai, quem quer que seja. Então, a gente já vai colocando aqui alguns elementos que constituem essa parte subjetiva do indivíduo. Então, aquela pessoa que está sendo avaliada, surgirão elementos subjetivos. Como que esses elementos vão surgir? Através tanto dos testes quanto das entrevistas. Então, eu tenho que colocar aqui, gente, de forma mais técnica possível. Eu tenho que me abster de qualquer tipo de achismo, de qualquer tipo de, eu acho que ele tem isso, de maneira alguma. Sugere, tal teste aponta, né? Tal teste descreve uma característica. O interessante de um relatório, de um laudo psicológico, é não estigmatizar, é não colocar um carimbo na testa daquela pessoa e falar, tem TDAH. Não, aponta, sugere, pode ser necessário, percebe-se a necessidade de uma investigação mais profunda e assim por diante. Por que a gente não deve ser muito conclusivo? Porque a natureza da personalidade de todo mundo, ela não é cristalizada. A nossa natureza, a nossa personalidade, ela é dinâmica. Então, às vezes é aquela situação, daquele momento, é aquela escola que formata aquele aluno naquele momento. Então, se eu estigmatizar, se eu carimbar na testa daquele aluno, eu talvez traga uma sensação tão de desespero, de desnorteamento para essa família, né? Então, a gente jamais pode cristalizar a personalidade de uma pessoa, pensando nisso, que a nossa personalidade ela é dinâmica e que ela tem essa constituição de sempre mudar, de sempre tentar se adaptar. Então, o que a gente tem que ser pontual, objetivo? Na maneira como nós vamos colocar as percepções. Então, a gente percebe, a gente sugere, mas jamais a gente pode cristalizar e apontar um quadradinho, porque senão fica muito ruim para a pessoa que está sendo avaliada. Ok? Ficou claro a questão da análise? Tem mais um pedacinho aqui. Dentro da análise, eu também tenho que fazer tudo com fundamentação teórica. Dentro dos princípios éticos, dentro do sigilo, eu não posso colocar, igual a gente conversou sobre o prontuário psicológico e o prontuário multiprofissional, tem algumas informações que eu não devo descrever na avaliação. O adolescente conversou comigo, falou de uma parte emocional, de um problema que vem enfrentando, eu posso perceber que ele está tendo alguma dificuldade, algum anseio, mas eu não posso descrever lá no laudo o que ele me disse. Ele me contou que a mãe trata assim. Não, de jeito nenhum, porque senão eu estou quebrando o sigilo, certo? Então, só tem que ser relatado aquilo que for necessário a respeito da demanda, da queixa que eu recebi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nunca esquecer do código de ética. Aqui está exatamente o que eu falei agora há pouco para vocês. Vou ler essa parte para vocês verem o tanto que isso é importante. O psicólogo não deve fazer afirmações sem sustentação teórica ou do fato. Então, se eu tiver certeza absoluta que aquela pessoa, aquela criança que eu estou avaliando, ela tem, de fato, aquele problema, eu posso até dizer, mas eu tenho que ter muito certeza e eu tenho que sustentar essa minha certeza em fatos. Que fatos são esses? Aqueles que foram levantados nas entrevistas e na teoria. Algumas teorias dizem, isso também vai variar muito de abordagem para abordagem. Então, existem algumas teorias que dizem que quando a criança passa por determinada situação, a probabilidade dele desencadear determinado problema é grande. Então, eu vou falar
de um fato e de uma teoria e subsidiar, portanto, a minha conclusão, a minha afirmação. Essas afirmações que eu vou colocar no relatório, elas devem ser sempre utilizadas de uma maneira muito clara e exata. Eu não posso deixar uma dúvida. Se eu não tiver certeza, é melhor eu não colocar, certo? A gente pode dizer que precisa de uma investigação mais profunda, no futuro sugere-se uma nova avaliação para perceber se houve mudança no quadro, mas colocar alguma coisa que eu não tenho certeza não é salutar. E aí o laudo, assim como ele teve uma espécie de introdução, desenvolvimento, vocês perceberam que ele teve introdução, foi quando eu justifiquei o que eu ia fazer. Desenvolvimento, análise dos testes que foram aplicados. Aí tem uma conclusão. Na conclusão, nós vamos fazer o quê? Nós vamos expor o resultado. A partir daquilo, das referências que estão subsidiando o meu trabalho. Então, eu tenho que transmitir para a pessoa que me solicitou, eu tenho que dar um aspecto geral na conclusão, um todo que eu percebi, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que responder para o solicitante. A escola pediu para investigar por que a criança é desatenta. Por que a criança não se socializa? Então, percebam, que eu acho que eu não falei isso hoje, devo ter falado em outro dia, que isso aqui não se faz de um dia para o outro. São vários encontros, vários dias para poder... a gente não vai esgotar nem a pessoa que a gente está atendendo, nem nós mesmos. Então, nós vamos ficar 10 horas com a mesma pessoa no mesmo dia, de forma alguma. Então, cada dia aplica um teste. Às vezes, se o teste for leve, dá para aplicar até 2 ou 3. Se for um pequenininho e um grande, a gente dá para ter esse jogo de cintura. Agora, quando são 2 testes pesados, é 1 por dia. A entrevista também, pode-se fazer entrevista em dias alternados, em dias separados. Então, depois que faz isso tudo, nós ainda vamos ter o prazo para elaborar esse documento, porque nós vamos debruçar sobre essas informações e tentar encaixar as pecinhas do quebra-cabeça, tentar entender o que aquele indivíduo tem. E aí, nessa conclusão, eu tenho que apontar esse panorama geral e, ao mesmo tempo, eu já tenho que responder à solicitação da demanda. O que eu percebi? Foi possível perceber se a criança tem déficit de atenção? Foi possível perceber se ela está dentro do espectro autista? Foi possível perceber se ela ficará melhor com o pai, com a mãe e por quê? Então, essa avaliação psicológica, ela deve ser feita com bastante cuidado. Vale ressaltar a importância de sugestões que a gente tem que dar de outros profissionais que podem completar o quadro. Então, não é que eu não sou competente, mas às vezes tem alguma parte neurológica que seria interessante ser investigada e não é da minha alçada. Então, eu não vou tentar inventar, eu vou falar, olha, para ter certeza absoluta ou para complementar esse laudo, sugere-se um encaminhamento para um ou outro profissional, se possível, um neuropediatra. E aí a gente faz esse tipo de sugestão. Então, depois que a gente faz todo o documento, escreve tudinho, e já indicou o que a gente descobriu, o que foi que nós achamos que aquela pessoa tem. No final, a gente vai colocar Anápolis, 10 de dezembro de 2020, assinar e carimbar o número da sua inscrição no CRP. Então, todo documento ele tem que ser feito com esse... Por que é um carimbo? Porque é um protocolo, né? Ele enumera, de alguma forma, o seu registro de profissão. E aí, concluiu. E aí, o que vocês acharam desse documento? Falando assim parece fácil, né? Mas ele é bem complicadinho de escrever. Tem que...
A Margarete, ela passou pra gente, inclusive, pra gente preencher, fazer um relatório de um caso, sabe? E é Ah, bem complicadinho mesmo de preencher, assim. Mas é muito bom de, assim, colocar, entender e tal. a partir do momento que vocês têm essa contato, né, mesmo que inicial com essa parte da psicologia, é tão excitante, não é? Eu, particularmente, quando eu fazia o curso, quando eu entrei em contato com esses documentos, eu achava muito legal, muito, nossa, um dia eu vou escrever um laudo, um dia eu vou fazer um documento E o desse. medo, professora. E o medo. Isso, é acompanhada. Que bom, Caio. Se a gente não tiver medo, é perigoso. Faz parte a gente ter medo, porque é muito sério. Se a gente não tiver medo, significa talvez um quesinho de irresponsabilidade. Então, eu acho legal quando se tem medo, porque significa que a pessoa tem bom senso, ela sabe da seriedade que envolve esse tipo de documento, né? Preocupação mesmo, né? Isso, preocupação com o outro, preocupação com a própria construção profissional, né? Então, se não tiver esse medinho, não é saudável, não. Nesses casos, esse medo ele é muito saudável. É um tipo de medo que é necessário. Não é um medo que congela, é um medo diferente. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o material de hoje? Ficou claro, né? Sobre o material tá tranquilo, Tati. É só uma questão que a gente até falou com a Mari agora, que ela falou que a gente pode combinar com cada professor como que vai ser a devolutiva, porque parece que o fechamento é até dia 21, né? E aí, no caso, mesmo ser psicólogo já ia passar dessa data, como que vai funcionar? Aí ela deu a opção da gente mandar e-mail se tiver alguma questão errada ou alguma dúvida, ou também eu estava conversando com a Amanda, a gente poderia dar a sugestão do professor, se não sentir problema, né? Gravar a devolutiva e aí a gente assiste depois e se tiver alguma dúvida, fala com o professor, no caso, né? Aí como que faria melhor? Eu Eu acho acho que. assim, Pode falar. é porque eu acho que mandar um e-mail é mais simples, porque, assim, sendo realista, já tá dando tão poucas pessoas nas aulas mesmo, né? Eu acho que devolutiva só se tiver algum problema mesmo. E aí eu acho que são problemas pessoais, e, por exemplo, assim, qualquer coisa a gente já vai mandando durante a semana de prova, ó, tal questão tá com problema aqui, porque aí já conserta, e aí na outra semana já facilita também pro professor, para não ter que esperar a semana de prova acabar e tal. Eu Tem acho alguns professores também. que não gostam que a gente mande durante as provas. É por isso que a gente está falando. É para ter Como é que tempo também, né, Amanda? As provas vão fechar dia 20. Eu não tenho só essa disciplina, eu tenho outras disciplinas. Eu não vou ter condição de gravar todas as devolutivas antes do dia 21, porque eu preciso primeiro ver o resultado das provas, né? Também. Então, eu acho mais fácil desse jeito que a Amanda falou. Porque às vezes, na hora de construir, de colocar a prova na plataforma, pode ser que a gente clica na opção errada, por engano mesmo. E aí, professora, parece que a questão tal está com o gabarito errado. Eu vou lá e conserto e o sistema ele atualiza. Quem fez do jeito errado, a nota muda. Vocês entenderam como é que funciona? Então tá. Então, eu prefiro assim mesmo, que vocês vão conversando comigo e aí, à medida do possível, eu vou alterando. Eu estou tentando fazer as provas com muito cuidado, muito critério. Inclusive, na nossa segunda viagem, a gente não teve nenhum problema, nenhuma questão, não foi? Nem nessa disciplina e nem na outra. Então, eu acredito que se eu tomar bastante cuidado, essa terceira viagem também não vai ter problema, não. E cá para nós, a maioria dos seis já passou, né? Não precisa de tanta preocupação. Eu sei que não é justo, se você merecia um 10, ficar com um 9. Então, se aquela questão está errada, ela precisa ser corrigida. Eu sei. Mas não, eu estou dizendo que se tiver algum erro, não vai prejudicar tanto assim. Pelo menos vocês nessa turma, vocês já estão com as notas bem tranquilas, né? Então, vamos combinar assim? Vocês podem comunicar comigo durante o período de prova, tá? Comuniquem comigo via Maria Vitória, né? Do jeito que a gente sempre fez, que aí eu vou tentando salvar, na medida do possível, as questões que estiverem com algum erro.
Bom, eu acho que no semestre que vem, a professora Renata está construindo o horário e eu sempre no quarto período, eu administro a disciplina de Psicologia do Trânsito, de Psicologia Escolar. Esse semestre eu peguei Social 1, mas semestre passado eu não fiquei com Social 1, foi a Margarete. Então, Social oscila. Mas Escolar e Trânsito eu sempre peguei. Então, se não tiver nenhuma mudança drástica, eu acredito que estarei com vocês no semestre que vem, pelo menos em uma ou duas disciplinas, tá bom? A gente não vai... É depois do quarto período que eu perco os meus pintinhos tudo, eu quase morro. Porque aí depois do quarto período eu não tenho mais disciplina, aí fica no quinto, no sexto, no sétimo, sem ver ninguém, no oitavo, sem ver ninguém. Aí lá no nono, eu tô no estágio, em alguns estágios, e tô no TCC. Aí é possível encontrar, mas aí não encontro a turma inteira, encontro alguns grupos, né? Então, juntinho com vocês mesmos, até semestre que vem, certeza. Aí, semestre que vem, tomara que seja presencial, tomara que dê pra gente fazer bastante encontro, né? Que a gente, geralmente, eu faço alguma coisa aqui em casa. Eu já recebi muitos quartos períodos aqui em casa. Já teve amigo secreto, já teve pizza, já teve cachorro quente, porque é uma despedida, porque eu não vou encontrar mais, né? Então, esse semestre, o semestre passado, não teve jeito. Mas tomara que semestre que vem tenha condições, tá bom? Muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês, pela a companhia, a compreensão. Vocês são uma turma muito joia, muito atenciosa. E continuem orando pela minha mãe, tá? Conto com as orações de vocês, tá bom? Um beijo grande. Tchau. Alô? Oi.